O deputado federal Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, entregou agora há pouco a versão final do PL das fake news. O projeto deve ser votado na Câmara na próxima terça-feira, exatamente uma semana após a aprovação do requerimento de urgência. O texto propõe a regulação das plataformas digitais para evitar a disseminação de notícias falsas e a propagação de discursos de ódio. Os parlamentares que criticam o projeto alegam que a medida pode ser confundida com censura e afirmam que o PL esbarra no princípio da liberdade de expressão. Agora, 10h31. E com a matéria indo à votação no plenário da Câmara na semana que vem, um bloco de parlamentares e também das chamadas Big Techs, como Google, TikTok e Meta, controladora do Facebook e do Instagram, contrários à proposta, tentam derrubar partes do texto. Para a gente entender como está essa movimentação, nós conversamos agora com a advogada especialista em direito digital, Elaine Keller. Elaine, boa noite, bom tê-la por aqui, bem-vinda. Boa noite, Brown, saudade de falar aqui no Fest. Boa noite a todos que nos assistem e nos ouvem aqui pela Jovem Pan. E a principal queixa é essa, né, Elaine, que mencionamos agora, né, que eu mencionei agora, a possibilidade de que o texto acabe servindo para limitar a liberdade de expressão. Você vê esse risco também, Elaine? Não vejo, Brown. Na verdade, o que acontece? O PL das fake news, ele surge há 3 anos atrás, no ano de 2020, no Senado, e lá naquela época, no texto original, sim, se falava de alguma forma tutelar aí a desinformação, né? Ou seja, regulamentar a desinformação e tutelar a informação, né? O direito de imprensa, o direito da boa informação. Entretanto, quando esse texto passou para a Câmara, ele passou por algumas alterações. E hoje é muito mais um texto de regulamentação das mídias sociais, das plataformas digitais, do que propriamente da questão da informação. É óbvio que o que se quer buscar é a proteção principalmente de grupos vulneráveis, como crianças e adolescentes, a questão da mulher, do racismo, mas o principal viés desse projeto é que as plataformas de mídias sociais tenham responsabilidade sobre o conteúdo. E isso não é uma exclusividade do Brasil, isso nada tem a ver com governos locais, isso já é uma tendência no mundo, assim como foi há alguns anos atrás a questão da Lei Geral de Proteção de Dados. A gente viu um movimento começando ali na Europa e depois se difundiu por todo o mundo. Hoje nós temos mais de 180 países com lei de proteção de dados pessoais. Agora é a vez da gente falar um pouquinho sobre regulamentação das plataformas. Então, esse movimento já começou na Europa e em alguns países. Inclusive, isso já está sendo discutido, inclusive nos Estados Unidos, mas no âmbito aí das discussões na Suprema Corte. E, como eu falei também, né, Elaine, teve reações já das Big Techs, né, das próprias empresas que controlam as redes sociais. Por que isso? Qual a maior preocupação dessas empresas no momento? Na verdade, assim, até então, elas eram intermediadoras, ou seja, elas não tinham ali nenhuma obrigação sobre o conteúdo que tramitava nas suas redes, né? Então, era muito, a vida delas estava muito conveniente, né, Brown? Porque qualquer pessoa que postasse qualquer coisa ali no âmbito das mídias sociais era responsabilidade apenas desse usuário. Ela não tinha responsabilidade sobre isso. Então, ela se monetizava, né? E a gente sabe aí que o discurso de ódio, né? Essas questões impulsionam muito as redes, então elas ganhavam mais dinheiro, se monetizavam e não se responsabilizavam pelo conteúdo, o que não deve continuar sendo assim. Por quê? Porque quando você trabalha com as mídias tradicionais, como rádio, a televisão, né, aqui, por exemplo, na Jovem Pan, se eu, por exemplo, sou convidada como comentarista aqui na PAN e falo alguma coisa que fira a legislação brasileira, né, ou seja, um crime de racismo, alguma coisa sobre pedofilia, a Jovem Pan vai ter que se responsabilizar junto comigo. Então, se os meios de comunicação hoje têm que se responsabilizar por isso e são penalizados por isso, por que é que as empresas, as Big Techs, não serão? Então, a gente precisa equalizar esse jogo.
E na Câmara, você imagina que o ambiente seja favorável, Elaine, ou será que essa reação agora, depois da aprovação do projeto do regime de urgência, né? O projeto vai ser votado semana que vem, como nós falamos, terça-feira que vem, mas será que a partir dessa aprovação do regime de urgência e da dimensão que isso tomou, da ocupação que esse tema está tendo no debate público, você acha que o ambiente está de que forma nesse momento, Elaine? Vamos agora falar politicamente, né? Para a aprovação da votação de urgência, a gente teve aí, para o governo, foi uma votação bastante complicada, preocupante, porque eles contavam aí com alguns partidos que não apoiaram no final. Mas teve uma grande surpresa, né? Boa parte ali do União Brasil, que é um partido ali de centro, apoiou a votação de urgência. Isso não era tão esperado, esse quórum grande dentro do União Brasil, né? Então, isso foi uma grande surpresa. E agora, para aprovação, o que se discute muito é a questão aí da criação de um comitê, né, multidisciplinar para julgar aí. O que se diz é que eles vão julgar o que seria verdade em verdade. Na verdade, não é isso. Vamos lá, de novo. Essa lei, ela está muito parecida, o texto é muito similar, ele nasce muito similar com o da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, você tem ali as sanções que são muito parecidas, e no caso da Lei Geral de Proteção de Dados, você teve a criação de uma autarquia federal totalmente independente do governo, onde, porque o mandato, vou até explicar, Brau, me permita, por que é independente, porque o mandato do presidente, ele extrapola o do governo. Então, por exemplo, o presidente hoje da ANPD é um presidente que foi nomeado pelo governo Bolsonaro, por exemplo, e ele fica por mais 2 anos no governo Lula. Lula vai nomear um que também vai se estender no próximo governo. Então, é uma autarquia. Portanto, essas autarquias, a ideia seria, ao fim, criar uma autarquia com membros aí multidisciplinares que irão fiscalizar e regular a questão dos conteúdos e das plataformas digitais. Mas o que se quer não é uma perseguição individual, não é essa seara da censura, mas sim coibir grupos, o que a gente chama de bolhas, que hoje se reúnem na internet para cometer crimes, né? Como agora a gente viu o caso dos neonazistas, o grupo neonazista que estava trocando informação ali dentro do Telegram, né? Então, é isso que se quer coibir na prática, né? E por que criar, então, um órgão para fiscalizar? Por que essa fiscalização não deve ser exclusiva do judiciário? Porque hoje já o é do judiciário, né? Pelo artigo 19 do Marco Civil da Internet, hoje a plataforma só passa a ser responsabilizada depois de uma decisão judicial. Se ela descumpre uma decisão judicial, ela passa a ser responsabilizada. E isso não está funcionando, porque elas continuam não cumprindo. Então, como é o caso agora do Telegram, que está suspenso. Então, o que a gente precisa é realmente de um comitê, uma autarquia independente que passe a aplicar sanções. E aí você vai me perguntar, mas isso vai funcionar, Elaine? Vamos lá, quando a gente teve lá 30 anos atrás a criação do Código de Defesa do Consumidor, essa mesma polêmica foi criada pelo grupo econômico dos bancos, o setor bancário, né? O setor bancário acreditou naquele momento que o Código de Defesa do Consumidor iria, de alguma forma, trazer prejuízos e, de alguma forma, engessar as operações dos bancos. Com o passar do tempo, o que se viu é que isso não aconteceu e hoje os bancos são os que mais têm transparência, né, e cuidado e zelo aí na sua relação com os seus consumidores, né? Foram os que mais investiram nessa relação com o consumidor. Então, agora é muito natural que a gente tenha, de novo, um segmento econômico pleiteando aí para que esse projeto não caminhe, que é justamente o das Big Techs. Mas a gente espera, né, que uma vez aprovado, a gente tenha aí o mesmo desenvolvimento, enfim, o mesmo percurso que a gente teve ali com os bancos na época do Código de Defesa do Consumidor.
Elaine, e caso aprovada, essa legislação ela estaria em linha com a que já existe em outros países? Você até falava no início, né, sobre esse debate fora do Brasil, mas da forma como está configurada a nossa legislação, a nossa lei de combate à fake news, caso ela passe, repito, ela estaria mais dura do que a de outros países ou não, pelo contrário, mais leve, mais branda? Qual a sua análise, Elaine? A gente tende muito a repetir os modelos europeus, né? Então, isso aconteceu também na Lei Geral de Proteção de Dados e agora a Europa, no ano passado, ela promulgou duas leis para uma chamada Lei de Serviços Digitais, que é justamente essa que regulamenta aí as plataformas digitais, e outra Digital Market Act, né, que é justamente para regular o mercado de e-commerce, né, ou seja, o comércio eletrônico na Europa. E todas essas duas leis, elas trabalham muito similares com também a Lei de Proteção de Dados de lá, e nós praticamente também estamos seguindo a mesma esteira da Europa. E por lá, o país, né, que foi aí o grande impulsionador disso foi a Alemanha. A gente vê aí a Alemanha já com a lei sendo aplicada e não houve nenhum tipo de problema com relação à democracia, com a censura, até porque, Brown, é muito importante que a gente tenha justamente esse comitê, né, essa comissão multidisciplinar. Ele será formado aí não só por membros do Congresso, mas também da sociedade civil, do CNJ, do CONAR, são 21 membros. E é muito importante que a gente tenha 21 membros, né, 21 membros de formas de pensar diferente, porque daí a decisão não é monocrática. Se torna censura quando ela fica realmente na mão só do governo ou só do judiciário. Então, o ideal é justamente que a gente tenha aí, com o passatempo, a criação de uma autarquia como é hoje a NPD, ou uma secretaria como é a Senacom, e que a gente dê a ela independência administrativa e a esse comitê de ética, que eu prefiro chamar assim, para que ele conduza os trabalhos e que ele consiga aí fiscalizar de modo bem incisivo o trabalho das plataformas. Muito bem, aí a análise da Elaine Keller, advogada, especialista em direito digital. Obrigado, Elaine, pela presença aqui. Boa noite, até a próxima. Obrigada, boa noite, tchau, tchau.